Boa noite, queridos irmãos e amigos que nos acompanham em mais uma mesa de explanação bíblica, realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. É uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para o estudo que será ministrado nesta noite da revista Compromisso, né? Nós adotamos aqui da editora Convicção, e o do tema abordado na nossa última EBD, que tem como título o perigo da ambição material. Nós estamos hoje com a presença aqui do pastor Edson Borges de Souza, que é o pastor titular da nossa PIBPP, e também o pastor Humberto Vargas Sedano, que é um dos membros do nosso colegiado pastoral, responsável pela nossa missão lá de Álvares Machado. Está também no som e na transmissão nosso irmão Flávio Claudino de Araújo. Gostaríamos de agradecer a todos os participantes dessa mesa de explanação bíblica e também a você que nos acompanha nesse momento ou que irá nos acompanhar em algum momento, irá assistir este vídeo, nessa live, em algum momento. Que Deus fale profundamente aos nossos corações através desse estudo que teremos. Nós vamos ler agora o texto áureo da lição, que se encontra lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Mateus, capítulo 6, versículo 21, que diz o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a direção para esse estudo que teremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te somos imensamente agradecidos pela Tua palavra, que é viva e eficaz e tem o poder de transformar as nossas vidas. Portanto, Pai, nós te pedimos, fale aos nossos corações, através da Tua palavra. Senhor, usa os pastores aqui presentes, Senhor, como instrumentos nas Tuas mãos, Pai, para que eles transmitam, ó Pai, a Tua palavra aos nossos corações. E que a começar em mim, Senhor, possamos, Senhor, sair diferentes, ó Pai, do que estamos agora, Senhor, pela influência da Tua palavra, Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que o Senhor nos dê forças para sermos praticantes da Tua palavra, Senhor, a cada dia. Ajuda a cada um dos nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando ou que irão nos assistir em algum momento, que o Senhor fale profundamente a cada coração. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então agora eu passo a palavra ao pastor Humberto Vargas Sedano, que irá fazer a primeira parte da lição, e depois o pastor Edson Borges de Souza. Boa noite, irmão William. Boa noite, pastor Edson. Boa noite também, Flávio, está na parte técnica, não? Chegamos à lição número 8, não? O perigo da ambição material. E o autor, que é o evangelista Mateus, ele continua a mesma linha de pensamento, não? Que iniciou lá no capítulo 5, não? A prática da verdadeira justiça no discípulo de Cristo, não? É importante ver assim o contexto, não? O contexto no aspecto financeiro, não? Lembremos que o Antigo Testamento termina com o domínio persa, não? O domínio persa governava Israel. Israel era uma província do Império Persa, não? Estavam submissos a esse poder dos reis do Império Persa, não? E começa o Novo Testamento também sob o domínio dos romanos, o Império Romano na época, não? Já tinha passado o Império Grego, não? Então o povo judeu era cativo em sua própria terra. E havia uma pirâmide social dentro de Israel, não? Classe alta, classe média, classe baixa, não? A classe alta, rei Herodes, o governador Pilatos, os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, pessoas que estavam assim, elite, não? Elite. A classe média estava formada por centuriões, comerciantes, chefes dos publicanos, sacerdotes, escribas, fariseus e saduceus. E a classe inferior, a classe baixa, porque quem seguia o Senhor Jesus eram as massas, não? Era o povo, não? O povo, não? Estava formado pelos pobres, escravos, carpinteiros, ferreiros, camponeses, prostitutas, ladrões, publicanos. E lá embaixo os leprosos também, não? Então havia muita pobreza em Israel, havia muita pobreza, muita gente necessitada. O sonho das pessoas não era enriquecer. O sonho da pessoa era ter pão na mesa, ter roupa, certamente, para não passar frio, ter um lugar para morar, ter medicamentos para aqueles que estavam doentes, não? E realmente era triste a situação social financeira das pessoas pobres.
Então Cristo como Rei do Universo vem a este mundo, para dar uma rica mensagem aos pobres. E o que se vê de bonito, em 2 Coríntios 8:9, Paulo fala assim, não? E já conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para ensinar-nos a viver como se tem que viver, não? Então o que ele vai deixar vai ser tesouros espirituais eternos, aquelas camadas inferiores, não? Vai mostrar realmente o que é a verdadeira riqueza, não? É o tesouro da palavra de Deus, do reino espiritual, não? Então quando ele fala, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, realmente é um ensino para aquela geração e para a nossa geração, mas ainda para pastores, para cristãos, para a própria igreja, não? Porque, irmãos, desde a queda, quando o ser humano cai em Adão e Eva, o ser humano se torna uma pessoa materialista, consumista, não? E se vê através da história. E esse materialismo causa muita dor, muita tristeza. Paulo disse isso, não? Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, que é a avareza, não? E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E assim mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, se a pessoa tem o coração voltado para o material, vai ser materialista. Se a pessoa tem um coração espiritual para as coisas de Deus, vai ser espiritual. É a proporção, não? Lembremos, Acã tomou do despojo. Depois que conquistaram Jericó, ficou despojo ali, e a ordem era não pegar nada. Acã, com avareza, foi e pegou a barra de ouro, pegou o manto babilônico, foi descoberto, ele e a família foram apedrejados. Trouxe dor, como disse Paulo a Timóteo. Lembramos também de Geazi, que era servo de Naamán, de Eliseu. Ele curou, o profeta curou, Deus curou através do profeta ao general Naamán. Ele ofereceu recompensa, Eliseu não aceitou nada, mas depois foi atrás do general o Geazi, não? Foi atrás, pedindo dinheiro, e ele deu. A Bíblia fala que deu para ele barras de prata, não? 2 talentos de prata, não? Quando Eliseu o recebeu, falou, onde que você estava? Tinha mentido, não? E a lepra que era de Naamán passou para Geazi, não? E no Novo Testamento vemos a Simão o mágico, não? Vendo que os apóstolos tinham poder para orar pelas pessoas e receber o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro para ter o mesmo poder. E Pedro le disse, não? O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois veo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. É como diz o provérbio, não? O que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Provérbios 28:20. E quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Eclesiastes 5:10. Então, quando o Senhor Jesus veio, ele não veio a fomentar assim o amor ao dinheiro, a avareza, a ambição, nada dessas coisas. Ele disse ainda, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Não? Então, aí tem uma distinção entre ter e ser. Você pode ter muitas coisas, mas você não pode ser aquilo que Deus deseja, não? Pessoa humilde, solidária, pessoa que renuncia àquilo que é material. É complicada essa questão, não? Então o Senhor basicamente aqui, ele está orientando assim: evite juntar tesouros na terra como uma obsessão. Aí depois tem uma reserva, não? Uma emergência, problema de saúde, uma viagem, depois tem uma reserva. Mas juntar de forma obsessiva, isso não dá, não? Há 3 coisas que podem causar na pessoa de forma negativa, não? Querer juntar dinheiro em forma assim, talvez frenética, não? Primeiro, os tesouros na terra estão sujeitos a perder-se. Lembro aquele desastre que houve em Mariana, não? Aquela barragem que estourou e como que o barro cobriu as casas, não? E teve um depoimento de uma pessoa que falou assim, não? Que ele tinha guardado dinheiro no colchão. E o bombeiro falou assim, então, mas não tem que saber de onde que estava sua casa, nem a rua, porque cobriu, você perdeu, não tem como achar. Perdeu, não? Perdeu. Ou países onde, por exemplo, a pessoa guarda dinheiro e a inflação é tão alta que na segunda tem um valor, na sexta já perdeu todo o valor, não? Então esse
desejo de guardar dinheiro, ele se perde, não? Tem que ter muito cuidado. Segundo, os tesouros na terra comprometem nossa lealdade. Sabe que uma ordem de Faraó foi assim, não? Quando Deus disse a Moisés, fala a Faraó que deixe sair meu povo para que me adore no deserto. Qual foi a ordem de Faraó? Aumentou a produção de tijolos e não dava palha, não? Então tinha que trabalhar para... Então, e hoje é assim, quanta gente não vai à igreja? Porque, estou cansado, tenho que trabalhar. Então, questão, trabalho, não? Dinheiro, não? Então, compromete a lealdade da pessoa que está obsessionada com a questão material. A gente tem que trabalhar domingo, hora sexta, não some da igreja, porque trabalho é dinheiro, não? Terceiro, os tesouros na terra produzem ansiedade, não? Ansiedade. Paulo fala assim, não? Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, que são desejos pecaminosos, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Lembrei um depoimento de um homem que ganhou a loteria, um bolão, não? Daqueles. E ele depois deu o depoimento, não? Ele falou assim, eu era pobre, era feliz e não sabia. Porque depois que ganhou o bolão, a esposa pediu o divórcio, tinha que dar na metade. Apareceram parentes que nem conhecia. E os bandidos estavam por perto, não? Por perto. E falou, quer saber uma coisa? Pode ficar com tudo. Eu era feliz pagando minhas continhas ali, agora que virei rico, não milionário, agora perdi a felicidade, a tranquilidade, a paz. Então realmente é isso, não? É isso, não? Agora, interessante que um dos pontos cardinais da reforma é a sola gratia, não? Sola gratia, não? Somente pela graça, não? Porque na época se vendiam indulgências e se explorava a fé dos ingênuos e dos ignorantes, não? Na época medieval, não? Só que, lamentavelmente, surgiu uma teologia da prosperidade, não? O que se prega na igreja é a teologia da prosperidade. Você pode levantar a chave da casa, do carro, e Deus vai dar para você uma casa nova, um carro novo, e vai dar dinheiro. E muita gente cai nesse embalo. E é curioso porque Paulo fala assim, os que vivem assim, vivem em disputas sem fim, por homens cuya mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. É fonte de lucro, não? Antigamente eu via testemunhos assim, não? A pessoa era um engenheiro, um advogado, um empresário, não? Largou tudo para ser pastor, para ser missionário. Então ele empobreceu, não? Saiu do status, do salário que tinha, da entrada que tinha, para virar pastor. E é uma pessoa feliz porque não tem muito, mas está servindo a Deus, que é o melhor. Só que hoje muita gente se torna assim, pastor, abre sua igreja e vira milionário. Estava olhando ali as estadísticas da revista Forbes, por exemplo, não? Coloca os 5 pastores mais ricos que tem no Brasil. O que está em quinto lugar tem 130 milhões de reais. O que está em quarto lugar tem 250 milhões de reais. O que está em terceiro lugar tem 300 milhões de reais. O que está em quarto lugar tem 440 milhões de reais. E o que está no topo tem 1,9 bilhões de reais. Que é isso, não? Eles estão seguindo a Cristo. ¿A qué estão seguindo? Então, realmente, como já se comentou, sociólogos falam isso, não? A igreja, parte da igreja se desviou e seguiu o caminho certamente que não é de Deus, não? Na avareza, concentrar dinheiro, poder, riqueza, não? São os mercenários da fé. E é curioso porque a última igreja das 7 é Apocalipse, não? Que é rica, que é abastada, não? Que pensa que é rica, mas Deus fala assim, você diz que é rico, que é abastado, que não precisa de nada, ni de Cristo porque está fora batendo a porta para entrar, não? E Deus fala assim, ni sabes que tu és infeliz, eres sim miserável, eres pobre, cego e nu. Então realmente a igreja de Cristo, o pastor, missionário, membro, não procura seguir o que o mundo coloca como cartilha. Não, temos que seguir Cristo, nosso tesouro é a palavra de Deus, nosso tesouro é Deus, certamente, nossa porção. É como no Antigo Testamento, não? Os levitas não receberam terra, herança, não receberam nada. Deus era a sua porção, Deus era a sua herança. Então Deus hizo para nós, não? Muitos pensam na igreja assim, não? Nesses termos. Pequenas igrejas, grandes negócios, porque abrem igreja em qualquer lugar e começam a arrecadar dinheiro do povo, porque está errado, não? Cristo ensinou assim, não? Nós temos que ministrar, temos que servir, de graça recebestes, de graça deveis dar. Então nós temos certamente que ser muito cautos, prudentes e depender de Deus, não depender do sistema, da igreja, do mundo, não, mas daquilo que Deus ensina. Tesouros da terra. Agora, tesouros do céu que é a outra parte aqui. O Senhor falou assim, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam,
Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, o teu coração. Eu estava lembrando, não, que o profeta Abacuque também viveu uma época de crise moral, espiritual, também era financeira, não? E o profeta Abacuque é apontado como um dos profetas que Deus teve que abraçar a ele, o nome dele significa abraço, não? Para poder consolá-lo, porque ele estava indignado. Até quando? Eu tanta injustiça, tanta maldade, por que você me faz ver tanta opressão? Mas no final, ele bem sumiso diante do Senhor, ele se quebranta e faz uma das orações mais belas da Bíblia, não? Onde ele diz assim, não? Mesmo que a figueira não floresça, nem haja frutos nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e Ele fará os meus pés como os das corzas e me fará andar sobre as minhas alturas. Então é bonito, não? Porque então o homem não coloca assim o coração na figueira, não coloca o coração na videira, na oliveira, no gado, nas coisas. Coloca o coração em Deus, não? O coração em Deus. Então o tesouro deve ser isso. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Então realmente temos que aprender o que Cristo ensinou, não? Ele trouxe o reino dos céus e ensinou a fazer tesouros nos céus, para glorificar a Deus e ser recompensados por Ele na eternidade, não? E também para poder abençoar as pessoas aqui na terra, não? Fazer tesouros no céu significa fazer a vontade de Deus, servir a Deus, fazer o que é reto, o que é correto, fazer o que é bom, fazer o que é justo, servir e ajudar ao próximo, o pobre, o doente, a criança, o necessitado. Das 7 igrejas, aquela mais pobre era Esmirna, não? Humanamente era pobre, mas para Deus era rica, não? Era rica, não? Então você vê, não? O que a gente julga como rico, nem sempre é rico. O que Deus julga como rico, é rico. Neste caso, Esmirna foi assim considerada. E eu gosto muito de Paulo, quando Paulo fala assim, não? Como pobre, mas enriquecendo a muitos. Como não tendo nada, mas possuindo tudo. Então o tesouro do crente é Deus primeiro, é a palavra, aquilo que você pode compartilhar com sua vida e ministério, não? Isso é realmente o que temos que cultivar em nossas igrejas, não? Então realmente o Senhor, ele tratou, não, esse tema das riquezas verdadeiras com bastante profundidade, seriedade, não, para poder abençoar as pessoas. Então o súdito do reino do Senhor, ele tem que procurar os bens mais preciosos. E lembremos que o tema de Eclesiastes é esse, não? O tema de Eclesiastes, o bem maior, porque Salomão procurou assim a felicidade na riqueza, nas mulheres, em construir, na sabedoria, em tudo que procurou. E não achou, se sentiu vazio, vaidades. O fim do discurso é teme a Deus, guarda seus mandamentos. Deve ser nosso tesouro, servir a Deus, fazer a vontade. Porque os tesouros do Senhor, certamente quando você cultiva, eles não se perdem, eles mantêm nossa atenção e lealdade focadas em Deus, eles eliminam toda a ansiedade materialista. Ao contrário, ele nos cultiva gratidão, alegria. Lembrei uma oração de um homem pobre, um homem já idoso. Ele estava assim, em uma casa bem pobrezinha, não? E conta o missionário que ele estava evangelizando, e quando passou perto, era de tarde, não? Aquele homem estava tomando um lanche, não? Aquele homem pobre orava assim: Deus, obrigado porque você moveu céus, terra e mar para colocar pão na minha mesa. Obrigado pelo meu banquete. Disse que o missionário se emociona com aquela oração, daquele homem bem simples, não? Que não tinha visto que estava fora missionário. Bateu palma, abriu a porta, aquele homem sem dentes, abriu bem pobre assim, e falou: você não quer compartilhar comigo o meu pão? Quando entrou, não era chá, não era café, não era leite, era só água, uma xícara bem velha, não? E o pão era um pão duro, E ele falou: como você pode agradecer por um pão duro e um pouco de água, que nem é chá, uma coisa quente? Falei: não, mas isso me sustenta, e para mim é um banquete. Então você observe que tem gente que é rica, que esbanja, como o homem rico da história de Lázaro, não? Mas não se importa com Deus. Mas o homem espiritual é diferente, não? Ele cultiva o que é tesouro espiritual e assim procura glorificar a Deus. Tem uma bela história nas crônicas judaicas, não? Que havia um rei, não? E esse rei
tinha 5 filhos, que eram os príncipes, e ele estava procurando um herdeiro, não? Para poder dar continuidade ao reino. E era o primogênito por tradição. Então ele deu uma parte das suas riquezas para seu filho. Falou: agora você pega o dinheiro e vai onde você quiser. Disse que aquele rapaz, muito temente a Deus, ele começou a conhecer as aldeias, os lugares do reino, e viu tanta gente pobre, ele se compadeceu e começou a comprar comida, roupa, dar dinheiro para os pobres para que pudessem comprar medicamentos. Acabou com toda a fortuna. Depois de um ano, mandaram chamar o príncipe, não? Parecia um mendigo, porque não tinha nem roupa, certamente, para ver. Tinha gastado tudo. E o pai ficou assustado, não? Ele também tinha dado a mesma quantia aos demais irmãos, que tinham ido para outros lugares. E todos mantiveram o dinheiro que receberam, a diferença do primogênito que gastou tudo, não? E o pai falou assim, não? Meu filho, onde está o dinheiro que eu dei para você? Onde que está o tesouro que eu dei para você? E eu falei: pai, está lá, está com o povo, está com eles. O rei se emocionou e falou: eu fui rei mais de 40 anos aqui, nunca vi alguém tão benevolente, tão misericordioso. Você vai ser o próximo rei. Seus irmãos continuam sendo egoístas, individualistas. Você vai ocupar o trono porque você é um rei bom, coração bom. Deus vai abençoar a você. Você não se preocupa com o dinheiro, com o poder, com a fama, com o status, com o conforto, não? Então realmente Cristo, quando veio a este mundo, veio a mostrar isso. Temos que seguir o caminho de Cristo, porque ele, sendo rei, veio a este mundo e gastou tudo, não? Gastou tudo. E Paulo fala também, não? Ele fala assim, não? Quando escreve aos Coríntios, não? Ele fala assim, não? Assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Então você vê, não é isso ali, não? A gente vê tanta história maravilhosa na história do cristianismo, homens que foram missionários, lugares inóspitos, sem recursos, e sofrendo, mas doando-se, morrendo novos, com 39, 40, 50 anos, outros menos ainda, não? Porque se doam, se entregam. Então esse é o tesouro deles, não? E vai ter recompensa, porque a Bíblia fala das coroas que vamos a receber, não? Paulo menciona 5 coroas: a coroa da vida, coroa incorruptível da glória, coroa da alegria, coroa da justiça. Então a coroa recompensa para aquele que serve a Deus. Então essa coroa, esse tesouro no céu, ninguém vai tirar. Quando a pessoa serve a Deus de verdade, sem interesse, sem querer certamente juntar dinheiro no mundo, vai ser abençoado, realmente, vai ser abençoado. Então realmente o Senhor nos chama certamente a isso, não? A seguir seu ensino, a seguir o exemplo de vida, não? Porque ele viveu assim. Ele não veio como alguém rico, não nasceu um berço de ouro como Salomão, nasceu pobre, não tinha onde colocar a cabeça, como mesmo fala, não? Quando tinha que dormir. Então realmente aprendamos com o Senhor a juntar tesouros espirituais nos céus, para que seja glorificado e também os demais sejam abençoados, não? Palavra de Deus, como sempre, maravilhosa, né? Bom ouvir o pastor Humberto Sedano, nosso amado William aqui na mediação, e também nosso amado Flávio lá na transmissão. E seguindo aqui o nosso estudo de hoje, direcionamentos opcionais da vida, né? E aí ele coloca que todos os nossos atos humanos emanam ou procedem de tudo que os olhos veem ou o coração deseja. Coração aqui é a mente, né? E, como disse Jesus, aí ele cita o verso 22, a candeia do corpo são os olhos. Em seu sentido figurado ou metafórico, essa declaração denota a ideia de que a natureza humana reflete a identidade de todos nós, né? Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, os súditos do reino são regidos pelo código ético divino, pelos princípios e valores impregnados em seus corações, e toda a nossa conduta, nossos atos, procedimentos, palavras,
devem estar centrados então na ética divina e na justiça motivada pelo amor. Né? O amor é o segredo para a gente viver tudo que o pastor Humberto já falou e que vamos agora também verificar nesta secção. E aí segue o nosso autor. Os verdadeiros súditos do reino olham para o mundo e os homens, o mundo criado, né, e os homens, as pessoas, com os olhos de Deus, com a visão de Deus, né? Com a visão de Deus. E para ter essa visão de Deus, ao olhar as pessoas e olhar o mundo, nós temos que conhecer a palavra de Deus, o código de Deus, né? Veja que Jesus, olhando as pessoas, certa vez, viu como ovelhas desgarradas, né? Cada um tomando o seu próprio rumo, né? E Jesus deixa bem claro que devemos cuidar bem dos nossos olhos para ter a visão de Deus. Além desses olhos físicos, você tem os olhos espirituais. Além desses ouvidos físicos, você tem a audição espiritual. E ele cita em João 5, Deus é luz e nele não há treva alguma. Né? Então, os súditos do reino, eles são iluminados, né, pela presença de Deus em nós. Né? Eles têm, então, esse privilégio de andar na luz. Mesmo porque a palavra de Deus é luz. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E é por isso que o mundo nos observa, né? Porque quem está na luz é visto por quem está nas trevas. Mas quem está na luz não consegue ver quem está escondido na escuridão, porque a escuridão oculta, né? E é por isso que muita gente acaba criticando, às vezes, alguém que se diz seguidor de Jesus, e às vezes tem uma conduta não adequada, como bem citou também o pastor Cidano, né? Porque ele é luz e deveria ser luz. Seguindo adiante, ele diz que se os olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso, estará em trevas, trevas espirituais, que a própria pessoa não percebe, que ela está em trevas, né? Às vezes é uma pessoa que tem muito dinheiro, como foi bem lembrado aí pelo pastor Humberto, uma pessoa que tem uma vida maravilhosa do ponto de vista social, mas espiritualmente ela está em trevas. E não sabe que está em trevas porque não se volta para Deus, né? E aí ele cita o Wisby, o olhar focado é aquele que se fixa no espiritual, não é? Então, além do que eu vejo com os meus olhos físicos, eu tenho que enxergar com a visão de Deus o espiritual, né? O que Deus está me ensinando com tudo que eu tenho, ou venho a ter, com tudo que eu vejo, o que Deus está me ensinando? Se os olhos forem bons, ou seja, estiver focado nas coisas de Deus, então sua vida será muito abençoada, você verá muitas coisas boas para fazer, e você fará o bem, que glorifica a Deus. Se os seus olhos forem maus, você verá sempre uma oportunidade para fazer o mal, e não usar os seus olhos para fazer o bem, não é? E você estará em trevas terríveis, que você não perceberá, a não ser que se volte para Deus, não é? E peça que Deus ilumine a sua mente, para entender a vontade dEle, o plano dEle para a sua vida, para as nossas vidas, não é? Também
seguindo aqui o nosso autor, ele cita que há algo muito sério que todos os que conhecem o Evangelho do Reino devem levar em consideração. Ninguém pode servir a dois senhores. Versículo 24. Não é? Porque você vai desprezar um e amar o outro, não é? Desprezar um e amar o outro, quer dizer, não tem como amar os dois ao mesmo tempo, né? Então aqui, no centro está Deus, como ele bem coloca mais à frente, e as riquezas, né? Então, você quer ficar com Deus ou com as riquezas? Na verdade, o artigo definido para dizer o rico na verdade é Deus. Ele é o rico. Na verdade, ninguém é rico, só ele é rico. Porque só Deus é dono de tudo que existe. Como já disse alguém, o homem é apenas zelador do condomínio, né? Ele não é dono do condomínio. Deus é dono de tudo. Do nosso corpo, da nossa mente, né, da nossa alma ou espírito. Deus é dono de tudo. Daí aquele livreto antigo, né, do Walter Castro, que tinha como tema Não Sou Meu. E ele fala da mordomia do corpo, do tempo, dos bens, mostrando que o mordomo é apenas o maior da casa, mas não é o dono da casa. Deus é o dono de tudo. E devemos, então, não permitir que as coisas materiais, não é, dominem o nosso coração, a nossa vida. E aí nós temos aqui nos evangelhos o relato daquele rico jovem que procurou Jesus, não é? Um certo dia, o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, não é? E Jesus então orienta que ele sabe os mandamentos, conheço tudo, tenho praticado desde a minha juventude, não? Então, vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Aquele moço ficou muito triste, abaixou a cabeça e foi embora, né? Ou seja, a vida dele estava presa às coisas materiais e não ao Deus que criou todas as coisas, né? Então, quando a gente entende que Deus que criou o Sol, por exemplo, que é maior que a Terra, não sei quantos, mais de 1 milhão de vezes é maior que a Terra, não vou lembrar agora o número exato, isso o Sol que é uma estrela de quinta grandeza, né? Sem falar que na nossa Via Láctea tem cerca de 100 milhões de estrelas, sem falar que hoje não se fala mais em bilhões de galáxias, mas em trilhões de galáxias, não é? Então é algo que não tem como a gente compreender. E o homem, né, como diz o Spurgeon no seu livro, 3º volume, nessa cabecinha de alfinete que é a Terra, na imensidão do universo, se acha tão grande coisa por ter alguns bens, né? Ele acha que ele é alguma coisa. E aí Jesus pergunta em Marcos 8, lá 34, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma alma vale mais que o mundo inteiro, não é? Então a verdadeira riqueza é conhecer a Deus. Veja que Lucas conta a história daquele rico lá de Lucas 12, né? Que a sua lavoura produzira bastante. Ele agora, razoando consigo mesmo, ele dizia: eu vou construir celeiros maiores, vou guardar toda a minha produção. Depois direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, come, bebe, regala-te. Aí Jesus diz que naquela noite Deus fez soar a sua voz: louco, esta noite você vai morrer. E o que você tem, para quem será?
E aí Jesus aplica no 12:15 que a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele tem. Eu lembro do tempo do pastor Ivaldo, não sei se foi o Ivaldo ou foi o Hélio, colocou numa história de um fazendeiro muito rico e muito famoso por sua vida com Deus, não é? E um ímpio ali daquela região queria conhecê-lo e procurou e disse: eu queria conhecer o dono dessa propriedade. E achando que estava falando com um funcionário, né? Um empregado da fazenda. Ele disse: eu vou lhe apresentar o dono desta propriedade. E foi lá embaixo de uma árvore, sentou-se com aquele homem e disse: eu vou fazer uma oração. Disse: ó Deus, esse homem quer te conhecer. Tu és o dono desta propriedade. Eu quero apresentá-lo a ti. Então, a Bíblia tem a história de muitos homens que amaram a Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, Barzilai, né? José de Arimateia, que sepultou Jesus, deu seu túmulo escavado em rocha, que só ricos tinham esse privilégio. E ele estava lá. Mulheres da alta sociedade também acompanhavam Jesus e ajudavam no ministério de Jesus com os seus bens, não é? Então é muito importante quando a gente recebe o recurso e usa segundo a vontade de Deus, não é? E também eu vi uma história de um fazendeiro muito rico que tinha um empregado muito crente. Me lembrou a história que o pastor Humberto contou aí. E ele, então, um dia esse rico teve um sonho que o mais rico daquele vale ia morrer naquele final de semana. Ele ficou muito assustado com o sonho e foi contar para o crente. E o crente disse: ele vai ao médico. Ele foi ao médico, fez exame, não achava nada. E naquele final de semana o crente morreu. Aquele empregado crente pobre, né? E passado algum tempo, não lembro os detalhes agora, se aquele homem se converteu, só sei que ele entendeu, pela palavra de Deus, que o mais rico do vale, na verdade, não era ele. Era aquele crente. Porque Deus é dono de tudo, né? Então Jesus deixa claro que onde estiver o nosso tesouro, no texto áureo lido pelo irmão William, no 6:21, aí estará também o nosso coração, né? No seu livro Mundo, Carne e o Diabo, Dr. Shedd, quando fala sobre a questão do mundo criado, ele fala que por que a gente se prende às coisas que a gente vê? Porque elas trazem prazer, né? Imagine o pastor Humberto aí com um Porsche, não sei se deve custar R$1 milhão. Aí ele vai lá passear na fazenda, pega o avião, vai para Paris, quer dizer, vai para a praia, vai lá para Natal. Então as pessoas ficam presas a esse mundo material, as delícias desse mundo material. Só que a verdadeira alegria é a alegria da alma. É a alegria da comunhão com Deus. E essas coisas deveriam ser para dar glória a Deus, como faz Davi. Salmo 19, por exemplo: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, ao usufruir deste mundo, cada fruta que eu vier a comer, cada legume, a carne, não é? Tudo que eu posso usufruir deste mundo, eu devo dar glória a Deus. É o que Paulo aprendeu, 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é? E
a tendência quando você tem algum dinheiro, digamos que alguém, a gente fica vendo, a pessoa, digamos, o alvo de uma pessoa é ter R$1 milhão. Ela hoje tem 20 e poucos anos, graduou na faculdade, e ela faz um planejamento, e essa turma da economia faz isso, porque eu já li no jornal que tem gente que tem esse plano, né? 30 anos depois, daqui a 30 anos eu tenho 1 milhão, guardado. Aí consegue 1 milhão. Por que não 2? Por que não 3? Né? Então é algo que nunca para, a pessoa nunca se satisfaz. Já tem 1 bilhão, por que não 2 bilhões? Né? E fica preso, né? Essas coisas. E Deus se alegra muito quando a gente compartilha, né, os bens, quando a gente vê isso lá, por exemplo, Ezequiel 18, eu estava olhando hoje, né, lembrar do faminto, do necessitado, né? Veja que Jesus era dono de tudo, né? No princípio era o Verbo, João 1, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é dono de tudo e veio pobre. Nasceu numa família que não tinha nem o berço, né? Ele ficou lá, não tinha lugar na hospedaria. Ele improvisou lá a manjedoura, lá o coxo onde o boi comia, né? Ele era dono de tudo, né? E Jesus valorizou muito a questão como diz o pastor Humberto, aí muita pobreza, né? Você lê Daniel Hopes, a vida diária de Jesus, muita gente cega, muito aleijado, muita desgraça, muita miséria. Jesus estava lá no meio daquele povo, né? Então, é isso que Jesus está ensinando. Não coloque seu coração nessas coisas. E como lembra Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6, se as riquezas aumentam, não... Salmo 62, 11 também, né? Se a riqueza aumentar, não ponha nelas o coração, né? E seja rico em boas obras, Timóteo 6. Porque o rico, na verdade, é Deus, né? E o que você possa ter são apenas recursos que Deus está dando por algum tempo. E que você deve administrar da melhor maneira possível, dando glória a Deus, né? Não deixar que a avareza pegue você, que a ganância, que a usura pegue você. Não deixar que o dinheiro domine a sua vida, porque o amor ao dinheiro, Paulo lembra agora, Paulo que era de uma família nobre, né? Paulo conhecia bem o que é ser de um berço que tem recurso. E ele aprendeu que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente vê aí no dia a dia que é isso mesmo, né? Este estudo então foi baseado no princípio da liberdade que rege os súditos do reino de Deus, no que diz respeito à forma como devem lidar com os valores materiais, né? Lembrando que os valores mais importantes, como eu sempre falo nos casamentos, são os imateriais. O amor, a humildade, né? A paz. Os verdadeiros cristãos absorveram o evangelho proclamado por Jesus e, consequentemente, são regidos pela lei do amor, que os induz à prática da justiça. Somos desafiados por Jesus a enfrentar a tirania da ganância que domina os avarentos, né? A avareza que também é idolatria lá em Gálatas, né? Cujo coração está aprisionado pela ambição material, né? Aquela ganância, né? Devemos encarar o dinheiro como um grande rival das reivindicações de Deus, cujos direitos sobre nós são exclusivos, né? De Deus sobre nós. Os tesouros que acumulamos no céu são as obras oriundas da verdadeira fé, da fé genuína, né?
que poderão ser considerados motivo do galardão que Deus tem reservado para os seus fiéis, né? Antigamente, quando era garoto de São Paulo, eu vi uma ilustração que o Gabi me lembrou de dois membros de uma igreja, aquela ilustração, né? A ilustração. E nesse sonho, aquela senhora sonhou que ela e a sua empregada doméstica, a funcionária, tinham morrido. As duas eram da mesma igreja e foram para o céu. E aí o anjo levou a funcionária dela para uma mansão linda e maravilhosa. E ela disse: nossa, a minha empregada ganhou essa casa, imagine a minha, né? E andar, chegar num subúrbio assim, e ia chegar numa casa muito simples, assim, muito simples. E diz: esta é a sua casa. E ela diz: mas como me pega uma mansão? Não, mas esse é o material que você mandou para cá, né? Então a ilustração quer aplicar que Deus está observando tudo, claro que é uma ilustração, né? É uma ilustração para a gente entender que há galardões que nos aguardam, né? Deus tem muitas bênçãos para nós, recompensas. E a mansão, na verdade, é o céu, né? Aplicando teologicamente, é o céu. Mas devemos realmente viver uma vida sem apego às coisas materiais, né? Se você ocupa algum cargo muito importante, eu sempre falo aos meus alunos: se amanhã você for um desembargador, um comerciante rico, né, um engenheiro com muitas obras aqui em Presidente Prudente, de repente você se torna um homem muito rico, não põe o coração nessas coisas, né? Sempre se lembre do necessitado, sempre compartilhe, porque o princípio de Deus que Paulo lembra lá em 2 Coríntios 8 e 9, o princípio do maná é: ao que tinha muito, não sobrou, e ao que tinha pouco, não faltou. Então vamos dar glória a Deus por tudo que temos, somos, né? E entender que Deus é o rico, e que devemos jamais colocar nosso coração na avareza, na ganância, na usura, né? E se você quiser se autoavaliar, eu sempre me ajuda muito a olhar as coisas pequenas, né? Coisas pequenas. Pelo micro, você vê o macro, vê o grande. Você é muito apegado a coisas pequenas, não é? Quando você vai doar uma camisa, por exemplo, uma calça que você não vai usar mais, você doa o melhor? Porque a pessoa não sabe. Por exemplo, você vai dar 2 maçãs. Uma é muito mais bonita, né, do que a outra. Você fica com a menos bonita e dá a mais bonita para o seu amigo? Eu tenho 2 mamões para doar para o William, para o pastor Humberto. Ele não está vendo que eu tenho mais 5 ali, mas eu peguei os melhores para doar para ele, para o pastor Humberto. Eles não estão vendo, mas Deus está vendo. Então é por aí que eu me conheço, se eu sou apegado às coisas ou não. Se eu pego o melhor que eu tenho e dou para eles, eu estou passando no teste de dar o melhor para o meu semelhante, o melhor para Deus, né, e o meu semelhante. Então nessas coisas pequenas a gente vê como a gente está. Que Deus nos abençoe. Muito bem, nós vemos que a palavra de Deus ela é muito preciosa. E ela nos ensina, né, nos dá ensinamentos que devem nortear a nossa vida. Nós percebemos que existem muitas pessoas que correm tanto atrás de uma posição, de uma condição financeira, imaginando que quando chegar naquela condição, ou quando ocupar aquela função, realmente vai ser feliz. E depois, chegando lá, percebe que não atingiu aquele status de felicidade que ela imaginava. E Paulo ele nos ensina lá nas suas cartas sobre o contentamento, que esse contentamento nós só encontramos em Jesus.
nós não vamos encontrar em tesouros materiais, não vamos encontrar nas riquezas ou nas posições que almejamos muitas vezes conquistar, mas vamos encontrar esse contentamento em Jesus. Você já tem o contentamento em Jesus? Você já entregou a sua vida a Ele, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da sua vida? Se você não fez, esse é o momento de fazer, porque as riquezas não produzirão em você esse contentamento. As posições não produzirão, as pessoas não produzirão, os lugares não produzirão esse contentamento. O vazio que existe no seu coração só pode ser preenchido verdadeiramente por Jesus. Ele é o Senhor e Ele deve ocupar esse lugar especial na nossa vida e no nosso coração. Se você ainda não fez, faça-o enquanto há tempo, porque o dia do Senhor está próximo. Nós estamos vivendo dias difíceis e a Bíblia nos diz que esses dias difíceis coincidirão com a vinda de Jesus para buscar aqueles que estão preparados para isso, que já o reconheceram como Senhor e Salvador. Se você não fez, é importante que você tome essa decisão, que é a mais importante de toda a nossa vida. Meus queridos, nós estamos chegando ao término dessa mesa de explanação bíblica. Eu gostaria de passar aos pastores agora para suas considerações finais e depois gostaria de fazer um convite muito especial para você. Então, nós temos que ver assim também que entre Antigo Testamento e Novo Testamento há uma mudança de paradigma, não? Você vê que Abraão era rico, Jacob era rico, Isaac era rico, Davi, Salomão chegaram a ser ricos, não? E na antiguidade se pensava assim, não? Porque era a antiga dispensação da aliança, não? E era um triângulo, não? Deus, o judeu e a terra. A nação era agrícola, não? Então, na relação entre Deus e o homem, o judeu, e a terra, que havia no meio? Gados, havia riquezas, havia poder. Então, o centro da antiga aliança, a evidência da bênção era algo material, riqueza, por isso que eram ricos, não? Só que quando você entra no Novo Testamento, esse triângulo muda. Deus continua no lugar, não? Senhor Jesus. Aqui está o cristão, e aqui não é a terra, aqui é o coração. E no centro, não tem que haver riqueza, gado, não. É o fruto do Espírito Santo. É diferente. Essa pessoa que é rica, essa pessoa que é abençoada. E estava lendo hoje no meu devocional cedo, o autor fala assim: hoje, no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, se você tiver 100 milhões de dólares, você não é rico. Porque os grandes, os magnatas, eles têm bilhões. Então você tem 100 milhões, você não é rico. Então eles estão atrás, estão querendo juntar mais dinheiro. Então observe o status, não? E eu lembrei uma história do pastor, querido colega, não? Ele não é de aqui, é de outro lugar, não? Ele contou assim, não? Ele teve duas experiências que a igreja glorificou a Deus por essas duas atitudes. Primeiro, o pastor tinha um salário razoável. Tinha família, tinha suas contas para pagar. A igreja era grande, não? A diretoria chamou o pastor. Falou assim: pastor, queremos conversar com você. Tá bom, estou a diretoria ali, tá. Pastor, queremos aumentar seu salário. Aumentar seu salário, falou assim. Ficou olhando para a diretoria. Vocês oraram. Porque eu estou contente com o meu salário, não preciso mais. Agora, se tem dinheiro sobrando em caixa, adota um missionário, um seminário que está passando dificuldades. Investe em outra pessoa. Eu estou feliz. Não preciso aumentar. Estou feliz, tenho o suficiente. Passou o tempo. A filha dele ia completar 15 anos. E ele tinha juntado mais ou menos, na época, uns 10 mil reais. Tinha juntado 10 mil reais. Juntou, com certo sacrifício, juntou. E ele começou a fazer aquela festa, não? Daquelas, não? De menina debutante, não? Na igreja, com a família. Não? Só que ele orou e falou para a filha assim: ô filha, tem uma proposta para fazer. Nós temos 10 mil reais para fazer uma festa, convidar seus coleguinhas da escola, da igreja, tá? Ou a opção de fazer uma viagem. A família, gasta dinheiro para viajar, não? Na época, o dinheiro era como, não era como hoje que tem menos valor, mas tinha mais valor. A menina foi orar e falou: pai, eu gostaria da festa, mas eu acho que vai ficar como recordação viajar, vamos a viajar com a família toda. E foram para o Nordeste.
Ela morava em um lugar pobre, um lugar classe média, não? Alta. E foi a morar lá, foi de férias para o Nordeste com a família. Ela não conhecia a realidade do Brasil, dessa região. Tanta gente pobre, tanta. Ela se emocionava, chorava porque tinha criança que passava fome, que não tinha nem roupa, as casinhas caindo aos pedaços, não tinha nem encanamento, não tinha esgoto. Foi mais uns 10 dias passeando com a família. Quando voltou para sua casa, falou assim para o pai: pai, foi o meu presente, porque vivi uma bolha. Isso não é a realidade. A realidade é o que a pessoa está sofrendo. E aí começou a chamar do missionário para aquela moça para ser missionária. Logo se formou tudo, né? Então você vê, não temos assim um status X, não? Que temos que imitar, porque outro tem carro novo, tem casa nova, tem roupa, e tem pastores essa guerra, não querer ganhar mais, ter mais igreja maior, não? Então Cristo veio todo o contrário, não? O espiritual é aquilo que tem valor, que é eterno, que é algo que nós temos que aprender certamente a seguir seus passos, não? Porque sigue sendo rico. Ele não veio para ser rei, não veio para ser rico, nem para ensinar a ser rico às pessoas, não veio para entregar-se, dar sua vida, para ser vivido como servo sendo rei. Então temos em Cristo um grande exemplo a seguir, um desafio, não? Só deixar Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, 6,34, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu próprio mal. Buscai primeiro o reino de Deus. Muito bem. Nós estamos chegando ao término dessa mesa de explanação bíblica. Gostaríamos de agradecer a você que nos acompanha ou que irá nos acompanhar em algum momento. Que Deus fale profundamente ao seu coração e você entenda o recado que o Senhor tem a transmitir para a sua vida. Gostaria de agradecer também a presença e a explanação dos pastores, pastor Edson Borges de Souza, nosso pastor titular aqui da PIBPP, e também o pastor Humberto Vargas Sedano, também o nosso pastor, membro do nosso colegiado pastoral, responsável pela missão de Álvares Machado. Também o nosso irmão Flávio, no som e na transmissão, Flávio Claudino de Araújo, está aqui nos auxiliando. Gostaria de fazer um convite especial para você. Nós temos programações especiais na nossa PIBPP. Nessa semana nós temos uma série de conferências que se inicia, né? Aliás, já está transcorrendo aí na quinta, sexta e sábado lá em Sandovalina, onde a nossa igreja, a nossa missão, irá ter uma programação muito especial lá. E gostaria de convidar você que tenha o desejo de participar, que você esteja participando. E também aqui na nossa PIBPP, no domingo de manhã, teremos uma programação especial às 9 horas da manhã e também às 19h30, quando nós temos o nosso culto noturno. Você é nosso convidado especial. Esteja também atento aí às nossas missões e pontos de pregação. Nós temos programações sempre voltadas para te receber. Você será sempre bem-vindo. Entra lá no site da PIBPP. Lá nós temos os nossos horários, os endereços das nossas missões, pontos de pregação e toda a programação da nossa igreja. Será muito bom tê-lo aqui conosco para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Agradeço a todos por esse momento especial e nós vamos encerrar esse momento com uma palavra de oração. Convido o pastor Edson Borges para fazer essa oração final. Ó Deus eterno, muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de examinar a Tua palavra com o pastor Humberto, com o diácono William Martinez, pela excelente transmissão de sempre do nosso diácono Flávio Claudino. Agradecemos esta oportunidade e possamos guardar tudo que aqui ouvimos, aprendemos na nossa vida e praticar. Que cada irmão, cada amigo nosso que acessar essa transmissão possa também guardar a Tua palavra, tudo que aqui escutou, ouviu, que continuemos meditando nessa palavra bendita, não colocando nosso coração nas coisas materiais, mas no Deus que tudo criou. Que o Senhor seja sempre o Senhor, soberano
sobre nós. Abençoa, pastor Humberto, sua família. Abençoa cada pastor do nosso colegiado. Abençoa nossos diáconos como William e os demais líderes. Cada papai desta igreja, cada mamãe, cada filho, cada filha. Abençoa o nosso país e sempre seja um país livre para o Evangelho. Guarda o nosso país, ó Deus, do comunismo, essa ideologia que traz tanto sofrimento por onde passa, por onde já passou e por onde está passando. Nosso país sempre seja um país livre, em paz, como tem sido até hoje. Que nós, que crescemos num país livre, vejamos nossos netos e filhos continuarem num país livre. Também peço pela conferência com o pastor Ananias, que sejam dias maravilhosos. Guarda o pastor, sua esposa, guarda as programações desse final de semana, culto da UMM lá na casa da Daniela, Senhor Deus, que seja realmente uma bênção. E os trabalhos todos que seguem, ó Deus, neste final de semana. Nossos enfermos, como o nosso querido Lima, que logo o nosso Lima possa ir para casa. Guarda o nosso irmão José Lima, guarda aquele bebê Cavi, uma Sidneia no seu tratamento, enfim. Cada nome impresso em nosso boletim. Pai do irmão Genésio em São Paulo, também fazendo fisioterapia. E restaura o irmão Antonage, pela tua graça. Fica conosco, Senhor. Guarda o ir e vir dos nossos trabalhos nas missões e pontos de pregação, especialmente aqueles que sempre transitam em rodovias. Sempre estejam escoltados por teus anjos, Pai. Fica conosco, Senhor. E assim é que eu oro, em nome de Jesus. Amém.